Bom dia! Mais um devocional Íntimas do Pai. Eu quero te desejar nesse dia seja bem-vinda a esse lugar de mesa, de intimidade, de crescimento na fé. Hoje é mais uma semana que nós vamos iniciar o nosso devocional Íntimas do Pai. Um devocional que o nosso Pai, Ele mesmo preparou, Ele mesmo criou, para que nós pudéssemos nos alimentar da sua palavra, da sua direção. Uma mulher, quando ela é íntima, ela sabe que ela precisa e depende de alguém. E nós, quanto mais íntimas nós ficamos do Senhor, mais dependentes nós estamos também dele. A intimidade gera dependência. A intimidade, ela gera sempre uma base. Você sabe que você depende de um alicerce, que você depende de uma base, que você depende de estar ouvindo e seguindo e buscando se firmar no seu Pai, na palavra do seu Pai. Eu quero desejar boas-vindas às mulheres que estão aqui no nosso canal, às novas mulheres que estão aqui conosco. Se você está aqui nesse devocional hoje, lembre-se, Deus te escolheu, Deus te separou para te entregar hoje uma palavra, uma direção, uma cura, uma visão nova. Todas as vezes que o Senhor nos coloca em ambientes, é porque algo precisa ser entregue. Eu tenho certeza que hoje não é diferente. Você está aqui porque o Espírito Santo precisa te entregar algo. Ele precisa colocar algo novo nas suas mãos. Você é mulher que está cansada, sabe? Cansada da luta. Você que olha o cenário e acha que não vai mudar. Você que está no piloto automático aí, já acordou no piloto automático, né? Que é quando a gente já acorda fazendo tudo rotinamente, de forma rotineira, né? A gente já faz no piloto automático, já levanta, escova o dente. Para um pouquinho hoje. Pare um pouquinho, respira. Entenda, o Senhor precisa que você seja uma mulher transformada. É por isso que o Pai, quando Ele falou assim, Daiane, crie um ambiente para que eu possa falar ao coração de mulheres. Porque quando o Mulheres Restauradas iniciou, ele foi gerado 1 ano em oração. Ele nasceu sendo gerado 1 ano em oração. Nós buscamos orando e o Senhor falando e a gente com muito medo. Na época eu ainda estava grávida do meu menor, do Davi, que hoje tem 1 ano e 8 meses. E todas as vezes que o Senhor te dá uma palavra, muitas vezes a gente é muito ansiosa. A gente acha que é para agora, a gente acha que é para amanhã, a gente acha que, nossa, Deus me deu uma palavra. Mas toda palavra ela é gerada em oração, em processos. Todas as vezes que o Senhor te deu uma palavra, que Ele falou, filha, eu vou te usar para isso, eu vou te levar em tal ambiente, eu vou trazer isso para você, eu vou mudar essa sentença. Toda palavra, se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que toda palavra, quando foi dada a algum dos filhos do Senhor, foi gerado em processos. Quando o Senhor falou que Abraão teria um filho, né, que seria uma grande descendência, houve um processo. Sara não engravidou logo, de cara. Foi um tempo. Muitas das vezes esse tempo é um tempo onde a gente precisa aprender e entender qual é a posição que Deus quer nos chamar para estar. Às vezes nós estamos na posição errada, às vezes nós estamos com a visão totalmente fechada, nós estamos com os ouvidos tampados. E o Senhor ele fala assim, filha, eu preciso abrir a sua visão, eu preciso fazer você ouvir a minha voz. Você escuta muitas vozes, mas hoje eu quero fazer você entender verdadeiramente quem eu sou, para que você não se perca nesse processo, para que você não receba algo ainda muito imatura e acabe perdendo aquilo que eu vou te dar. E Mulheres Restauradas foi gerado 1 ano em oração. 1 ano gerando, orando. E no processo de gerar, às vezes você está gerando, chorando e está esquecendo até o que você está gerando.
Porque o processo às vezes nos limita a entender o que nós estamos gerando, o que nós estamos em oração, fazendo ter vida. Porque o processo, a dor, às vezes ela nos cega, a dor, às vezes ela nos faz cair. A dor é um cenário que às vezes a nossa visão fica turbada, ela fica fechada. E quando se passaram um ano, Davi já tinha nascido, o Senhor falou, é o tempo de iniciar Mulheres Restauradas no presencial. Pandemia acontecendo. O meu cenário era um cenário muito de escassez. Eu me sentindo tão improvável, ainda me sinto. E você se olha, né, de um lugar pequeno, de um ambiente pequeno. E você olha para você, para a sua vida, para a sua trajetória, e você pensa, não é comigo, não é para mim. Porque a gente começa a se limitar, a gente começa a limitar o que Deus pode fazer em nós, a gente começa a limitar quem é o nosso Pai. E Deus, Ele olha para a gente e Ele fala assim, eu posso fazer em você o que você mesma não acredita que eu possa fazer. Porque Deus te deu uma voz. E essa voz, você para pensar, quantas pessoas no mundo têm uma voz? Algumas não têm o privilégio de ter uma voz. São mudas, fisicamente falando, né? Infelizmente, aquela pessoa, às vezes, ela precisa se comunicar por sinais. E a forma dela ter uma voz são os sinais, né? As pessoas que são mudas, elas usam os dedos, os sinais para se comunicar. Aquela é a forma de voz que o Senhor deu para ela. Mas hoje eu acredito que você, mulher que está aqui nesse canal, tenha uma voz. Deus te deu uma voz. Você lembra de Moisés? Você lembra de Moisés? Moisés lá no monte, apacentando as ovelhas de Jetro. De repente, o Senhor, Êxodo 3, o Senhor fala, Moisés, Moisés, ele vê aquela sarça ardendo, o Senhor manda ele tirar a sandália dos pés, porque aquele lugar que ele estava era santo. Ele se olha, ele fica ali impactado. E naquele lugar havia uma chamada. Escuta o que Deus está falando nessa manhã. Se você não for ouvir pela manhã ou à tarde ou à noite, escute o que Deus está falando agora com você. Havia uma chamada, Deus estava chamando Moisés para uma missão, um dia comum, de fazer coisas comuns, cuidar de coisas que a gente cuida. Deus sempre vai nos chamar, como Ele falou comigo do projeto Mulheres Restauradas, num dia comum. Eu acho que eu estava fazendo comida. Não sei, não me lembro, mas era coisas comuns que eu estava fazendo. Não estava fazendo algo grande, que as pessoas viam, que eu era reconhecida, que eu recebia aplausos. Não, mas o meu Pai me via. O meu Pai me vê e te vê agora nesse momento. E Ele realmente é o único que precisa nos ver. Moisés estava sendo visto por Deus num ambiente tão comum para ele. E quando Deus revela o que Deus faria com ele, que ele seria um grande homem, que ele libertaria, que havia uma missão, que ele foi chamado para resgatar Israel, o que Moisés fala? Eu? Mas eu sou pesado de língua. A primeira coisa que a gente fala para Deus é a nossa incapacidade. A gente começa a lembrar a nossa falha, o nosso cenário, as nossas percas. A gente começa a lembrar. Mas, Senhor, será que realmente eu posso fazer isso? Será que realmente, olhando como está a minha vida, enxergando que às vezes eu sou tão impaciente, será que eu vou ter paciência de ouvir, paciência de esperar? Às vezes você olha e fala, Deus, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo estudar a Tua palavra, eu tenho uma vida de oração inconstante. Um dia eu estou te buscando, no outro dia eu já não pego a Bíblia, já não consigo ler. Um dia eu estou falando do Senhor para as pessoas, no outro dia eu não consigo nem falar do que é bom. Eu já falo coisas que machucam, que entristecem. A minha postura, ela é tão variante, ela varia muito, Pai. Estou num cenário, às vezes, de dor.
Eu olho para minha família, não é a família que eu queria que fosse, não está do jeito que eu queria que estivesse. Eu não consigo enxergar que vai dar certo, que eu fui chamada para tal coisa, que eu vou ter isso. E Deus falou para Moisés, né? Quem fez a boca? Quem criou? Quem criou você? Quem te fez? Se você, nessa manhã, tiver dúvida ao respeito do que o Senhor tem na sua vida, leia o Salmo 139. Todas as vezes que eu tenho dúvida, sabe? Às vezes vem a dúvida, eu escuto coisas ao meu respeito que machucam, que ferem. Todas as vezes que eu me sinto incapaz, eu vou lá no Salmo 139 e eu sei que aquele salmo fala assim: antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, eu já havia feito, escrito toda a sua história de vida. Eu já tinha você projetada, formada. Para onde que você pode se esconder de mim? Se você for para o mais fundo do abismo, ali eu vou te encontrar. No mais alto do céu, eu também te vejo. Se você tentar fugir de mim, que às vezes a gente pode até tentar fugir 10 pessoas. Muitas vezes eu já fui em ambientes que quando eu cheguei, que eu vi determinadas pessoas, eu me senti inferior. Eu queria fugir daquelas pessoas, e até dava para fugir. Mas quem poderá fugir do Pai, de Deus? Você não pode fugir. Às vezes você é uma mulher que está fugindo, você foge, você diz não dá, não posso, não faço. Realmente, não dá, você não pode, você não faz. Mas quem te dá para fazer, que é o teu Pai, quem fez tudo e todas as coisas, Ele sabe exatamente pegar você, colocar nas mãos e moldar da forma que Ele quer que você seja. E quando nasceu, nós éramos em 8 a 10 mulheres, na sala da casa da minha mãe. Nós estávamos reunidas. Era um desafio porque eu estava aprendendo a ser filha, como ainda estou. E todo o processo de início, ele é confrontador, porque o Senhor começa a tirar as coisas do lugar. E Deus começou a tirar muitas coisas do lugar para Ele me mostrar que Ele queria arrumar a minha vida. Hoje, talvez, se você está vendo algumas coisas fora do lugar, você está olhando e falando, Daiane, está tudo fora do lugar. É um sinal de que Deus está arrumando a sua vida. Deus está arrumando coisas que precisam ser arrumadas, que são necessário colocar fora do lugar. Eu fiquei 35 dias longe da minha casa. Algumas mulheres aqui sabem esse testemunho. Eu fiquei sem água. A minha mãe mora no bairro próximo ao meu. Eu tenho 2 filhos. Um tem 4, o outro tem 1 ano e 8 meses. É o Davi e o Samuel. Eu e meu marido, nós tivemos que ir às pressas, como se tivéssemos que ser refugiados às pressas, porque não tinha uma gota de água e a gente não percebeu que a água estava acabando. Nós tivemos que ir para a casa dos meus pais, no bairro próximo, e nós ficamos lá 35 dias. Interessante é que a água voltou depois de uns 20 dias e o Senhor ainda assim falou, fiquem. E para a gente entender é difícil porque você está fora da sua casa, fora do seu habitat, sua rotina, seus afazeres. O piloto automático foi ligado, você já sabe onde está cada coisa na sua casa, você já sabe o horário que você acorda, que você faz a mesa, o horário que você dorme, você já cria um ambiente, você já cria metas dentro da sua casa, você já tem um controle. Deus quer dizer assim, eu preciso começar a mexer em algumas coisas para mostrar para as minhas filhas que quem tem o controle sou eu. Se é aquela mulher que diz isso aqui tem que ficar aqui, Deus vai começar a mexer nisso. Porque o Senhor, Ele quer ter exclusividade na sua vida. Às vezes nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos ditar, nós queremos fazer. E se dá errado, a gente já fica como? A gente começa a culpar. Aí atrasou por culpa sua, fala pro marido, né? Não é assim? Mas isso aqui estava no lugar e meu filho tirou, mas vai...
tudo que o Senhor quer é mostrar pra gente assim, eu preciso assumir o controle da tua vida. E para eu assumir o controle da sua vida, eu vou mexer em áreas que para você vai ser difícil, mas vai ser totalmente necessário para você entender que eu tenho uma chamada, que eu tenho uma missão com você. E nesses 35 dias que eu fiquei lá, os meus pais, por misericórdia, eles pastoreiam, né? E lá é um ambiente de muitas vidas, sempre chega alguém precisando de uma oração, de um conselho. E ver meus pais ali, sabendo que a nossa história de vida era totalmente contrária a hoje nós estarmos na presença de Deus. E ver que o Senhor pegou, né, a minha mãe, o meu pai, pessoas simples, pessoas que nem puderam terminar seus estudos, tiveram que trabalhar muito cedo. Minha mãe e meu pai deixaram de estudar para ajudar os seus pais, trabalharam muito cedo. Meu pai com 8 anos já trabalhava na roça, enxada. Minha mãe já tinha que carregar água na cabeça com 8, 9 anos para poder levar para casa, porque não tinha água próximo. Um lugar onde as pessoas olhavam e não davam nada. Deus, ele sempre vai olhar para alguém que as pessoas olham e dizem, não vai dar em nada, não tem como. Deus vai pegar pessoas da sua família, Deus vai pegar você, parente seu, que você olha e ora e clama, e há tanto tempo você fala, Deus, parece que não vai dar em nada. Vai sim. A minha família hoje, ela está no altar do Senhor, porque quando Deus escolhe uma família, ninguém pode mexer no que Deus escolheu para fazer do jeito que Ele quer fazer. Deus faz o que o homem diz que não vai fazer, que não vai acontecer. E lá naquele cenário, onde eu tinha que ser esticada. E quando Deus te estica, você sente Ele te esticando, porque você sente as digitais do Senhor. E quando eu recebi a notícia da minha vizinha que a água tinha voltado, eu queria voltar correndo para casa. Sabe quando a criança descobre que chegou a hora do recreio? Ai, mulheres como o nosso Pai, Ele não faz da forma que a gente quer. Aleluia. E Ele falou, não, você vai ficar mais um tempo. E eu falei, Senhor, a água voltou. Preciso arrumar minha casa, preciso voltar com os meus filhos, com meu marido. Preciso voltar ao meu ambiente. O Senhor falou, eu estou fazendo o ambiente mudar. O desconfortável muda coisas em você. O desconforto traz para você uma visão maior do que o confortável. O confortável limita a tua visão. Você está confortável, está tudo bem. Você não vai fazer esforço. Mas quando está desconfortável, não. Alguma coisa você vai querer colocar no lugar para que volte a ficar confortável de novo. Deus vai criar ambientes desconfortáveis para que você entenda que é necessário se posicionar, ter uma visão nova. E naquele ambiente ali eu comecei a entender que eu precisava fazer coisas diferentes. Eu comecei a fazer coisas diferentes. Eu comecei a sentar à mesa com pessoas, olhar no olho, ouvir pessoas. Eu comecei a criar um cenário onde eu falei assim, hoje é um dia que eu vou fazer isso aqui. Eu acordei cedo, acordava cedo às vezes e já tentava deixar a casa para minha mãe organizada, já tentava receber alguém quando ela ainda estava organizando outra coisa que ela não podia receber naquela hora e ouvir a história daquela pessoa e entender que ali eu estava tendo uma nova visão de pessoas, de situação que na minha casa, no meu lugar, eu não teria. Deus, Ele não quer somente nos fazer filhas íntimas, mas Ele quer que haja em nós o mesmo sentimento que também houve no Senhor Jesus. Esse sentimento de você se enxergar e dizer, eu preciso ser parecida com meu Pai. Ele não falou que haja em vocês o mesmo dom que houve em Cristo Jesus, o mesmo ministério, a mesma chamada. Não, Ele falou que haja em vocês o mesmo sentimento. E quando há o mesmo sentimento que Cristo também teve aqui na terra, a gente vai conseguir passar por tantas coisas, mas com um sentimento intencional de amar. Porque tudo que Jesus passou foi com amor, até a cruz Calvário, até chegar no propósito que foi a cruz no Calvário, para depois ressuscitar.
ele teve um único sentimento: a humildade de amar. Quando você fala, Deus, eu quero ser uma mulher íntima, você vai ter que aprender a amar até os processos. E eu tive que, em algum momento, na casa dos meus pais, falar, eu estou amando o que o Senhor está fazendo, porque o que o Senhor está fazendo é perfeito. Então hoje você vai olhar para o que você está enfrentando, passando, e você vai dizer, eu estou amando porque isso é perfeito. Porque o que Deus faz no meio do processo para eu alcançar o meu propósito é perfeito. Às vezes a gente não consegue agradecer as coisas que dão erradas. Você consegue agradecer as coisas que dão erradas? Eu não conseguia muito fazer isso. Eu ficava reclamando, às vezes eu murmurava, às vezes eu ficava, ai Senhor, não estou entendendo. E Deus começou a falar, entenda que o agradecer, o gratidão, é o mais importante no meio do processo, porque quando você se posiciona com gratidão e entende o tempo que você está vivendo, você consegue passar pelo processo da forma correta. O problema é que a gente tem muitos processos e às vezes nós enfrentamos da forma errada. Você lembra ali no início, quando o Senhor falou com Moisés? O processo era ser um libertador, ele já estava se posicionando com inferioridade, ele já estava olhando a sua falha, eu não sei falar, eu não sei isso. Quando ele entendeu e se posicionou, ele começou a se movimentar para a voz do Pai e a entender que Deus seria com ele. E Deus deu sinais a Moisés. Deus fez coisas que Moisés falou, nossa, realmente, Deus é comigo. Deus é comigo. Talvez tantos sinais Deus já tenha te dado que Ele é com você e você ainda está aí perguntando, fazendo prova, fazendo como Gideão, se aqui ficar molhado, se aqui ficar seco. As provas de que Deus é na nossa vida nós não precisamos de tantas provas, de tantos sinais, porque você está aqui hoje viva. É um sinal de que você foi escolhida para alguma coisa no reino. Você foi escolhida para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, para sair da sua zona de conforto, para ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor falou comigo, que eu teria que ficar mesmo, sabendo que eu já podia voltar, eu tinha a liberdade de ter uma escolha, mas eu decidi obedecer. Uma mulher íntima, ela tem muitas escolhas, mas uma delas é a correta, é a de Deus. E ela precisa decidir obedecer. A decisão, ela é uma chave para alcançar o que Deus tem para você. Eu decidi obedecer. E depois de 35 dias, eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, a minha visão era outra. Eu voltei ontem. Eu falei, gente, como eu vou conseguir deixar lá sem o devocional? A casa precisava ser muito organizada, mas é isso que Deus faz. Deus faz a gente entender que nós somos mulheres desafiadas a fazer o que muitas mulheres não fazem. Você foi escolhida para fazer o que ninguém quer fazer, se posicionar como ninguém quer posicionamento. No mundo tem muitas pessoas, mas as pessoas que o Senhor escolhe, elas vão passar processos diferentes, elas vão ter momentos na vida que elas vão achar que não dá mais, elas vão pensar em desistir, porque o que Deus chama a gente para fazer não é fácil, mas é necessário. Para sermos íntimas do Pai, precisamos passar momentos na nossa vida que às vezes nós não gostaríamos de passar. A intimidade gera dependência. Por isso que muitas vezes você está enfrentando algo que você está falando, meu Deus, eu já não estou mais aguentando mais. Mas você está dependente de quem nisso aí? Teu pai. Do teu pai. É essa palavra que hoje eu creio que ela está te alcançando. Assim como um lugar de consolo, de abrigo. Que o Espírito Santo, ele nos direcione para uma missão ao qual o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te instrua, que Ele fale mais ao seu coração. Um beijo, mulheres. E amanhã nós não temos devocional, mas na quarta-feira nós vamos estar aqui com a Raquel e na sexta-feira com a Lucivânia. Essas 3 mulheres que o Senhor escolheu para andar de mãos dadas nesse tempo comigo.
elas têm sido direcionadas pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que o alimento dessa semana será exatamente o que nós precisamos receber do nosso Pai. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus.